Atenção, atenção! A Terra está sendo invadida por alienígenas. Imagine você acordar de manhã e escutar essa notícia pelo mundo. Qual seria a sua reação? Hoje entrevistaremos um dos ufólogos mais renomados do Brasil. Dirceu Klemba responderá todas as nossas perguntas. O que está acontecendo pelo mundo? Por que tantas aparições de OVNIs e coisas estranhas no céu da Terra? Hoje, aqui no podcast Conectados S.A. Salve, salve família, começando mais uma vez o nosso programa. Eu sou Ari de Jesus, vou ficar com você durante um tempo aí trazendo informação, entretenimento, curiosidade, mistério, suspense e hoje com um convidado muito especial que já participou aqui. Foi uma vez, né, que ele participou aqui falando sobre os mistérios do espaço e hoje ele está aqui novamente. Sejam todos bem-vindos, entrem, sentem e fiquem à vontade porque o nosso programa está apenas começando, né, Sander? Exatamente. Tudo bem, Ari? Tudo ótimo, Tudo graças tranquilo. a Deus, né? Como vocês estão? Nossos inscritos, nossos telespectadores, podemos dizer assim. Um grande abraço aqui a Sander e William. Ficaremos juntos mais ou menos durante uma hora aí, um pouquinho mais, trazendo para você muita informação e hoje com um tema realmente muito interessante. Tantos avistamentos de OVNIs, coisas estranhas no céu, aí de vários e vários países, inclusive aqui no Brasil. O que está acontecendo pelo mundo? Isso. Dirceu Klemba está aqui hoje, um dos ufólogos mais renomados do Brasil. Responderá a essa e mais perguntas hoje, aqui do podcast Conectados S.A. Dirceu, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo obrigado tranquilo. pelo convite, mais uma vez aqui participando junto, né? Com certeza. Você falou renovado, estou aprendendo, né? Um dia, Isso. sabe, chego lá, né? Vamos devagar, vamos passo a passo, vamos crescendo aos poucos. Mas a gente está buscando cada vez mais buscar informações, buscar conhecimento, para que a gente possa trazer as informações de maneira correta, de maneira concreta, né? Dentro daquilo que é, não aquilo que a gente sabe, mas dentro daquilo que realmente é, né? Toda a informação, né, ela parte de uma explicação científica. Então, você precisa comprovar de forma mensurável aquela situação. Então, se existe uma informação que comprova ou que reprova aquela informação, aquela tese, então isso você consegue trazer a informação para o lado científico, para o lado técnico, né? Mas a gente tem coisas que, apesar da gente tentar, a gente não consegue explicar. Então aí entra as questões das anomalias. E eu começo já com uma pergunta bem fácil para você. O que está acontecendo no mundo? Tantas aparições, tantos países, inclusive aqui no Brasil. Sim. Bom, vamos lá. O que está acontecendo no mundo? O mundo está sofrendo uma transformação energética bastante grande, certo? É a transmutação da passagem da 3D para 5D. Atualmente, essa passagem da 3D para 5D, ela acontece quando a pessoa passa dessa vida, né, para a outra vida, né, parte espiritual. Então, o que acontece? Essa energia desta quinta D, ela está vindo para 3D, ou seja, é uma transformação energética em nós, onde nós vamos ser transformados de alguma forma para essa energia espiritual, onde a gente, de certa forma, tem muita gente que já consegue indo fazer isso aí, a gente consegue vamos usar um exemplo aí bem simples, a gente conseguiria conversar telepaticamente, entendeu? Apenas trocando pensamentos. Então essa seria uma forma da gente conseguir acender essa quinta D. Com o mundo, né? Sobrenatural, se fala. Também, conversar Também. com o mundo sobrenatural, de uma forma nesse sentido assim. Parece que quando as pessoas ouvem a gente falar isso, vão dizer assim, pô, o Dirceu endoidou de vez, né? Não, isso aí é uma realidade que já está acontecendo com muitas pessoas,
E é exatamente isso que muitas vezes as grandes nações, os grandes poderosos têm grande medo de tudo isso, né? Porque as pessoas vão deixar de ser manipuladas. E deixando de ser manipuladas, o poder, assim, de forma daqueles que têm interesses pessoais abusivos, vamos dizer assim, eles acabam tendo um certo medo justamente por causa disso. Mas isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde isso vai acabar acontecendo. Lá nos Estados Unidos está aparecendo bastante coisas estranhas pelo céu, coisas que, né, ninguém consegue dar uma explicação realmente ali, uma resposta para a população. Podemos dizer ali que são vidas de outros planetas que estão chegando ali? Até antes do Dirceu responder, né, eu li muito. Aliás, eu estou acompanhando tudo que está acontecendo lá de perto, né? Então, o que eu vi, né, é um experimento militar, é um experimento psicológico. Não, eles estão escondendo que tem drones, vidas de outros planetas. A famosa frase, né, lá que saiu agora, né, que são drones, né? Outros falam que são inteligências não humanas, né? Que tudo aquilo está sendo tripulado. Afinal de contas, você tem uma noção do que está acontecendo lá, Dirceu? Essa é uma pergunta, é uma resposta que todos querem, todos queriam saber, né? Na verdade, a grande maioria não. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Não é só lá. Nós temos aqui em Ponta Grossa casos semelhantes exatamente tivemos, né? Posso até entrar nesse caso. Mas vamos entrar no caso de Nova Jersey, né? New Jersey, lá está sendo, isso aqui já está acontecendo há algum tempo. E esse desenrolar dessa situação, ela está acontecendo já há algum tempo. Não é de agora, mas já tem mais de um ano, já tem artigos científicos escritos nessa área, né? De que não são drones, né? Inclusive tem aí um artigo que já foi escrito pela LASSO e pela SCU, que é uma instituição internacional, né? E que comprova que não são drones. Sim. Né? Mas a partir de um certo tempo, será que a população está realmente pronta para viver esta suposta invasão? Então essa é a pergunta. Então entram aí as famosas teorias de conspirações. Tá? Quando entrou a teoria das conspirações, já você acabou de citar aí pelo menos 3 aí, sim, né? A primeira que surgiu foi de uma pessoa dos Estados Unidos, onde ela disse que esses seriam drones e que esses drones estariam aí sendo utilizados como supostos farejadores, como se fossem esses farejadores. Segundo eles, né, durante a Guerra Fria, né, teria acontecido o roubo de uma ogiva, né? E essa ogiva, ela estava na Europa e ela desapareceu, e eles identificaram que essa ogiva veio para o continente americano. Nossa. E eles teriam aquela suposta dúvida que essa ogiva poderia estar com supostos grupos criminosos. Então eles estariam procurando esta famosa ogiva que teria sido desaparecida. Então essa seria uma das informações que a gente teria, que pode ser até entendida como teoria de conspiração. Aí já surgiu como treinamento de supostas armas militares, né? Mais uma alternativa. E agora está saindo uma terceira aí, bem recente, que eu não vou falar ainda, mas vou deixar as pessoas prestarem atenção no que vou falar nos próximos dias aí, né? Para as pessoas entenderem melhor. Então, você que está nos assistindo aí, preste atenção nos comentários que estão vindo dos líderes nos próximos dias, né? Segunda-feira, inclusive, nós vamos ter aí a posse do novo presidente dos Estados Unidos, e vai vir novidade aí, né? Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, nada contra quem gosta ou quem não gosta, mas ele ganhou como presidente e hoje ele é presidente dos Estados Unidos e vai assumir segunda-feira. Diz ele que ele vai contar o que é a história. E queira ou não, ele vai ter que ficar lá, né? Então não tem que... Não temos nada contra nem a favor, cada país escolhe o seu líder, né? Exatamente. Uma pergunta assim, Dirceu. Esses avistamentos que estão acontecendo pelo mundo, né, várias partes do mundo, seriam as mesmas espécies
podemos dizer assim, do caso Varginha, do caso Carvalho que tivemos aqui em Ponta Grossa, do caso Varginha lá em Minas Gerais? Ou não? Bom, vamos tentar entender. Caso Varginha, até esse mês aí está completando 29 anos. 29 anos, exatamente. Esse mês aqui, né? E o caso Carvalho está completando esse ano 3 anos. O caso Carvalho, ele já foi um caso que foi elucidado. Inclusive, ele está sendo mencionado nesse livro aqui, né? O Edson Boaventura Júnior, ele esteve em Ponta Grossa, ele realizou a pesquisa, demos toda a liberdade para que ele realizasse a pesquisa assim. Se tem alguma coisa errada que ele descobriu fosse descoberto, né? Então nós não temos nada a esconder, né? A gente queria elucidar o fato de vez, né? Então a contribuição dele veio a corroborar com aquilo que a gente já tinha pesquisado. E tanto que o caso acabou virando referência aqui no livro, né? Um caso similar em Ponta Grossa, né? Então está todo o material, né? Então a gente conseguiu aqui, conseguiu não, a gente tem a participação no livro, né? Isso é um ponto positivo para a gente. Lógico. Né? E para a elucidação do caso. Agora a pergunta é bastante pertinente. Seriam os mesmos seres? Isso. Então, segundo o Jefferson Borba de Souza, um ex-agente da área 51, né, ele veio para o Brasil, ele foi deportado no Brasil em 2019 e ele acabou chegando até a gente. Por algum motivo, ele já faleceu. Infelizmente, né, deixou de nos trazer muitas histórias importantes, mas ele deixou a sua contribuição com a gente. Ele nos passou a informação que hoje conhecidas são 150 raças. Não seriam raças assim, mas seriam tipologias, né? O nome correto é tipologia alienígena, tá? Então seriam 150. Dessas 150, né, por exemplo, o fato que a gente apurou no caso Carvalho seriam de seres pregnianos, não é pleiadianos, pregnianos. Eu conversei com o Jefferson na época sobre essa tipologia e ele falou que ele ouviu falar dentro da organização que ele participava apenas uma vez nesses seres, né? Ele não chegou a ver ouvir falar outras vezes sobre esses seres, mas ele ouviu falar uma vez, o que de certa forma acaba trazendo uma certa consistência da informação. Lógico, a gente conseguiu essa informação através do processo de hipnose, né? Agora, da onde saiu essa palavra pregnianos, né? Quando a dona Marisa foi hipnotizada, né, e a gente teve acesso à conversa que nós tivemos com 2 dos seres, né, de onde saiu essa palavra? A dona Marisa foi mal hipnotizada e ela inventou uma história. Talvez sim, mas de onde saiu a palavra pregnianos? E não é a única palavra, tem muito mais palavras, né? Então a gente tem todo um histórico de vida. Em breve, não sei, quando for o tempo, né, eu pretendo lançar um material sobre esta conversa que a gente teve. Mas a gente teve, por exemplo, o histórico de crescimento desses seres desde o seu nascimento até os 30 anos. Né, e também até o que eles fazem depois dos 30 anos até os seus 400 anos de vida, como se fossem comparados com os vidas terrenas, né? Então, respondendo a sua pergunta, nós temos conhecidos hoje, nós temos mais de 150 raças. 150 raças, imagina, Sander. Bastante. Eu não quis cortar o Dirceu, eu tô captando um barulho aqui, eu não sei se não é do celular. Só puxa um pouquinho do lado. Vamos ver. Deixa eu pegar do microfone. Pode ser, vamos deixar aqui então. Olha, ele sumiu. Se for... Não sei se é isso. Talvez tenha sido aí alguma mensagem. Mensagem. Vocês perceberam que parecia código Morse? Olha, você que está nos assistindo. Né? A gente não quis interromper o Dirceu aqui, porque estava tendo um sinal meio parecido com o código Morse, né?
Mas acho que agora foi resolvido, parece. Tentando ligar pro Dirceu. Não, você que está nos ouvindo aí, né? Se você entende de código Morse, identificar a mensagem aí, passa pra gente aí. Tenta entender, né? Se você... Porque, viu, Ari, tem muita gente que conhece aí dessas questões de código Morse, né? Então é importante. Você identificou a mensagem aí, se você conseguir pode ter sido passada uma mensagem aí subliminar durante a transmissão. Então, se você captou esse barulho, né? Tô falando lá, Dirceu, olha, tô aqui, tô assistindo você. A gente brinca, né? Parece brincadeira, mas a gente tem vários casos aí que durante as lives há transmissão por transcomunicação. Isso transcomunicação. Isso pode ser uma forma de transcomunicação. É que aconteceu do nada aqui. Acho que você deve ter ouvido alguns barulhos estranhos, né? Lógico, tem uma explicação técnica para isso. Os microfones que são condensadores são alimentados por 48 volts. Pode ser que não, né? Porque estava muito uniformizado isso aí. Sim, né? Sim, pareceu uma coisa bem interessante. Mas é interessante isso que você falou, são mais de 150... São mais de 150 tipologias conhecidas hoje no... Puxa vida. Tudo isso catalogado. Caramba, hein, Sandro? O que você acha disso, hein? Nós tivemos aparições aqui, Ari, do Dirceu, com relação... ali aqui em Ponta Grossa, em cima do lago. Exatamente. À noite. Exato. Era ou não? Então, ali não é a primeira vez que nós temos fatos concretos. Ah, é? Nós tivemos em 2022 ou 2023, agora não me recordo bem certinho. 2022, 2023, nós tivemos ali o aparecimento de um objeto voador que fez um deslocamento oeste para leste, onde ele fez esse deslocamento por volta das 17 horas. No primeiro momento, ele parecia uma bolha grande, como se fosse uma bolha de sabão. Então, você que está nos assistindo assim, você imagina uma bolha de sabão. Tá? E essa bolha de sabão está indo e está refletindo a luz do sol. Tá? Então, essa era a visão, mais ou menos, que a pessoa gravou no celular. A partir de um momento, como se essa bolha tivesse estourada e apareceu somente um objeto em deslocamento, um objeto bem menor, bem pequeno, né? E esse objeto, ele se deslocando na mesma velocidade, tudo certinho, ele, de certa forma, ele começou a passar algum tipo de informação, porque os cachorros que estavam dentro da casa com a pessoa que estava gravando, eles começaram a se sentirem incomodados. E eles começaram, de certa forma, a fazer uma espécie de uivo, de um rumido, onde eles... Assim, deu a impressão, estou reclamando do que eu estou ouvindo, entende? Enquanto a pessoa fazia a gravação do objeto. Essa imagem, ela foi enviada por eu enviei para um amigo de São Paulo, que enviou para uma empresa que é a MUFON, né? Segundo ele foi a MUFON da Espanha, e ele recebeu o retorno, sendo que era um objeto opaco, né? De mais ou menos 60 centímetros a 1 metro de diâmetro, né? Forma um pouco mais cilíndrica, não, um cilindro, na verdade, um cilíndrico, né? O que mais que ele teve de informação? Velocidade entre 20 e 40 km por hora, e altura aproximadamente 100 metros de altura do solo, e a distância entre o ponto zero de 800 metros. A gente comparou essa distância entre o Lago de Olarias e a região onde a pessoa estava, e dava mais ou menos em torno disso. Então isso tem uma certa coerência das informações que foram prestadas em relação ao fato observado. Agora, essa pessoa que fez esse trabalho, né, mesmo que fosse de São Paulo, lá, ela não teria essas informações, porque ele não sabia onde que foi filmado. Ele sabia que foi em Ponta Grossa, mas não sabia o local onde foi filmado. Tá? E nem onde estava o ponto zero. O ponto zero é a pessoa que está observando, né, para esclarecer. Então esse foi um dos fatos. Outro fato é que a gente viu também uma luz sair do solo, uma luz laranja, né? Então ela saiu do solo, pegou uma fonte de iluminação, ela ampliou o tamanho
e seguiu para cima. Tudo isso em um espaço de mais ou menos 0,4 segundos. Tá? Então, quando a gente fez a gente quebrou a imagem do vídeo, a gente conseguiu ver que quando ela pegou aquela parte onde ela ampliou o tamanho, uma boa parte do quadrante de iluminação ela acabou apagando, né? Então ela acabou perdendo luminosidade naquela região e voltando a acender novamente. Não chegou a apagar a luz, mas baixou a luz e acendeu novamente. Isso quer dizer que esse objeto, ao passar, ele retirou energia, né, daquele sistema para poder pegar talvez mais impulso, sei lá. Mas é muito rápido, então o vídeo a gente quase nem percebe. Né? Então é bastante interessante. Esse é o segundo, também foi ali no Lago de Olaris. E agora nós tivemos, semana retrasada, né, dia 6, né, nós tivemos o avistamento daquele OVNI ali na região do lago, que chamou bastante atenção praticamente a semana toda, né. Eu vi tua entrevista ainda no SBT. Isso, aí o SBT, a Rede Massa, chamou a gente para conversar sobre o que era. Naquele momento a gente não tinha informação ainda. Aí à tarde, nós se reunimos com um grupo de pesquisadores, né, e a gente entendeu o que tinha acontecido. Então, nesse caso, foi Starlink. Era um satélite. Para quem não sabe o que é o Starlink, é um satélite, né? O Starlink, na verdade, é uma rede de satélites que está sendo projetada para fazer cobertura de telecomunicações no mundo inteiro. Então, praticamente a cada 2 ou 3 dias é lançado uma rede de vários satélites, né, em lançamentos aí praticamente 2 ou 3 dias, né, onde as pessoas conseguem até acompanhar, né, esses lançamentos através das redes sociais, através do YouTube. Tem vários canais aí que fazem transmissão ao vivo desses satélites. Para você poder acompanhar em tempo real, existem alguns sites que permitem, né, fazer o monitoramento desses satélites. Só que em tempo real, não dá para você retroceder o tempo para verificar onde ele estava em determinado horário. Mas a gente conseguiu identificar que algumas horas antes dos primeiros avistamentos houve o lançamento. E esse lançamento ainda, quando ele escureceu, ele tinha recentemente sido liberado do seu compartilhamento de armazenamento. Isso, na sua área de armazenamento. Então ele foi assim liberado da sua área de armazenamento e eles estavam todos muito juntos. Então dando essa impressão de que eram um único corpo, de forma cilíndrica. Por quê? Em relação ao espaço, em relação à distância, tudo isso, dava a impressão que eles estavam todos juntos. Mas na verdade eles não estavam todos juntos. Se você tivesse, por exemplo, um binóculo, tivesse olhado, teria visto essa diferença. O que acontece? À medida que ele vai pegando altitude, eles vão se deslocando um do outro, né? E aí, à medida que eles vão passando, o normal a gente vê aquele famoso trenzinho bem distante um do outro, né? Então, eles não tinham chego ainda nesse estágio. Então, a gente teve, além da comprovação desse ali, a gente teve pessoas que identificaram que naquele horário estava passando aqui na região dos Campos Gerais. Está aí explicado, bem explicadinho, né, Sandro, o que foi que aconteceu. Aconteceu aqui em Ponta Grossa, né, que pessoas falaram que terem visto, né, OVNIs aqui, e agora está explicado pelo Dirceu que foi, na verdade, não foi um satélite, foram vários que estavam, andando em fila indiana, no popular, para falar assim, né, bem no popular para você entender, né, e acabou se avistando como se fosse... Eles estão chamando hoje de tic-tac, né? Não, tic-tac é outra coisa. Tic-tac é outra coisa. Não tem nada a ver. Outro tipo uma outra forma de avistamento. Tá? Mas voltando ainda a esse avistamento específico do dia 6, ele foi visto em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, todos Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no oeste do Paraná também foi visto lá no Paraguai, enfim, vários locais foi visto. Por serem satélites, né? E também confundiram com OVNIs também, sabe dessa informação? Tem muita gente que, às vezes, por essa questão de falta de... conhecimento e informação, né? Exatamente. Essa falta de informação, às vezes, acaba confundindo as coisas, né? Porque o satélite, existe uma janela de observação de 3 horas. Isso aí não é via de regra, mas é
Basicamente é o que mais funciona. 3 horas após o pôr do sol ou antes do nascer do sol, certo? Então essa janela é a janela de observação que você consegue identificar que é um satélite, com certeza. Agora, fora essa área, aí você já tem que olhar traçado de rota, um monte de coisas com relação a isso. A gente orienta as pessoas a usar o Stellarium, né? Que o Stellarium te dá esta informação. E agora, assim, mediante as situações que a gente está tendo de aparecimento de OVNIs, é muito importante a gente prestar atenção em tudo isso. Isso que o Dirceu falou do Stellarium. O Stellarium é um aplicativo, né, que você baixa até no Play Store, né? Eu tenho esse no celular. Você consegue até identificar o nome de estrelas, planetas e várias coisas ali que estão em nossa volta. Né? Exato, ele é bem bom. Outra situação que a gente tem, por exemplo, nós estamos tendo bastante avistamentos aqui por volta, a partir de 21h30 até quase 3 horas da manhã. Na região sul, abaixo abaixo das estrelas ali, a Alfa e Beta Centauro, certo? Cruzeiro do Sul. Você localiza o Cruzeiro do Sul, tem aquelas 2 estrelas para baixo ali, está tendo esses avistamentos. Está sendo visualizado a olho nu, deslocamento de alta velocidade, movimentos fora do contexto. Poderia estar relacionado até aos objetos que estão sendo visualizados lá em New Jersey? Pode. Quando saiu o fato aqui em Ponta Grossa, inclusive está nos meios de comunicação aqui da cidade, noticiaram essa situação. Eles foram avistados em Castro, Carambeí, Ponta Grossa, Piraí do Sul, né? E teve mais uma cidade aqui, Palmeiras, se não me engano. Eles visualizaram esse objeto no mesmo horário e confundiram com drones. Falaram que eram drones. Só que o que aconteceu? Nesse mesmo horário nós temos 2 contatos, né? Um está aqui em Ponta Grossa e outro está em Toledo. Eles também avistaram no mesmo horário, na mesma data, no mesmo dia, tudo certinho, né? E no mesmo local, na mesma região, que é a região do Cruzeiro do Sul. O mesmo objeto fazendo os mesmos movimentos. Ou seja, não pode ser drone. Porque se você tivesse que comparar, imagina você está aqui em Ponta Grossa vendo uma imagem, aí você está lá em Toledo, que dá quase 500 quilômetros de Ponta Grossa, e você está observando a mesma imagem. A mesma imagem, né? Não tem como ser drone, gente. É verdade. Não tem como ser drone. Bom, tem que estar numa altitude bem mais alta, né? Pode ser satélite? Pode. Por que não pode ser satélite? Né? Recentemente nós estávamos conversando com um pesquisador de Brasília e ele já está acompanhando esse fenômeno desde o dia 23 de dezembro de 2023, todos os dias, lá em Brasília. Então ele é um fenômeno parecido, semelhante ao que nós estamos avistando aqui em Ponta Grossa, em toda a região aqui dos Campos Gerais e Paraná de modo geral, né? Então a gente não sabe o que é. A verdade é essa. Interessante, né? Dirceu, 2 perguntas para você. Assim, quanto tempo você está trabalhando já com ufologia, esses estudos e tal? Bom, respondendo a essa pergunta, né? Através dessa eu vou perguntar outra para cima de você. Eu sempre tive curiosidade sobre essas questões, né? Desde criança, eu sempre... eu via assombração, eu via... Aonde eu morava aqui na região de Uvaranas, que eu sou criado aqui na região de Uvaranas, sim, próximo do campus da universidade, ali, Jardim Paraíso, ali, aquela região ali, né? E ali tem a lenda da Estrada de Ferro, ali, né? Então ali na lenda da Estrada de Ferro a gente sempre via à noite ali o famoso boitatá, o pessoal... Isso. Eu nunca vi a história da noiva nem do padre, né? Tem isso aqui em Ponta Grossa. Mas temos ali entre a universidade e o Jardim Paraíso tem uma chácara. E a linha férrea passa pelo meio da chácara. Eu morava naquela chácara. Então a gente via ali com uma certa frequência o famoso boitatá. E antes do Jardim Paraíso ser iluminado, ter energia elétrica, lá no início da criação do Jardim Paraíso, ela saía do chão uma série de bolas coloridas, eram 7 bolas, e aí elas subiam
Quando elas subiam, uma ficava centralizada e as outras 3 de cada lado elas iam. 3 para um lado, 3 para o outro. E no final elas se juntavam todas e desciam novamente como uma única. Então isso era muito frequente a gente ver acontecer. Mas a gente não ligava, a gente tinha medo, essa é a verdade, né? E isso foi passando. Às vezes a gente visualizava da casa o boitatá nas árvores e o trem descendo e o trem parava, né? E o trem retornava, né? Então a gente cansou de ver isso acontecer. Aí tinha as histórias da freira que aparecia na linha férrea, né? Tinha a história do padre jesuíta que o pessoal encontrava na linha férrea, né? E, enfim, tinha uma série de outras coisas que ali a gente ouvia falar, né? E recentemente a gente foi fazer uma pesquisa no local, né? A gente fui com um amigo lá, a gente levou um Spirit Box e a gente, inclusive, Spirit Box, para quem não conhece, é um aparelho que você, ligando ele, você consegue ouvir outras frequências, né, supostamente de outros mundos. Primeira vez que você vê, você trouxe o aparelho aqui, acho que trouxe. Não, não trouxe, eu trouxe um K2. Não é esse aí que o pessoal leva nos túmulos para tentar um contato com o morto? Sim, o pessoal usa bastante esses aparelhos aqui. Eu não sou muito fã desse aparelho, com sinceridade. Porque você acaba fazendo a abertura de um portal. Então, quem não tem um preparo espiritual para isso, não faça. Isso é importante que você está dizendo. Faça, exatamente. Né? Quando você abre esses portais, você pode estar trazendo para você coisas que não são necessárias. Então, se você vai fazer algum trabalho nesse sentido, você esteja preparado espiritualmente. Ainda mais em cemitério. Cemitério é muito mais complicado. Muito mais complicado, né? Porque você, de certa forma, se você vai num cemitério e você liberta um espírito que está lá dentro do cemitério, você passa a ser o prisioneiro no lugar dele. Certo? Você passa a ser prisioneiro. Quem de outras religiões que entende sobre essa situação aí, o pessoal que é da Umbanda, de outras religiões também, sabe muito bem do que eu estou falando. Né? E as pessoas aí, elas acabam muitas vezes atraindo para si, ficando aprisionadas no lugar daquela pessoa. Um espírito obsessor em cima da pessoa lá. Isso, exatamente. É uma coisa muito séria e muito difícil de você depois se livrar disso. Né? Então tem que estar muito bem preparado para isso. E saber o que você... vou lá no cemitério fazer um trabalho desse. Tá. Qual é o objetivo do meu trabalho lá? Primeiramente eu tenho que estar lá. Vou chegar na porta, antes de entrar eu tenho que pedir licença para entrar, explicar o meu objetivo que estou indo lá, para que lá eu estou indo lá, e vou dizer, não estou aqui para afrontar ninguém, né? Então você tem que estar preparado, você tem que saber quais são os rituais que você tem que fazer. Existe uma série, algumas pessoas dizem assim, isso é besteira, né? Eu sou evangélico, não tenho vergonha de falar isso, né? Só que eu consegui entender um lado que muitas pessoas não conseguem entender, né? E isso dá um diferencial de conhecimento muito grande na gente, principalmente na parte espiritual, né? E aí o que você tem que fazer? Você tem que saber exatamente o que você está fazendo, o que você vai fazer. E daí nós somos ali nessa região, e por incrível que pareça, quando eu não liguei, eu tinha um amigo que estava ligando o aparelho, né? E a gente escutava um grito de socorro. Nossa. Um grito de socorro naquela região. Socorro. O pessoal gritava socorro. E dá para ouvir bem assim ou não? Bem nítido. A gente não gravou, mas foi uma experiência que foi muito interessante, assim, né? Daí eu falei para a pessoa, falei assim, nossa, essa pessoa parece estar desesperada, precisando de ajuda, né? Já tinha ignorado, já tinha ido acho que uns 20 metros para frente. A gente voltou, ligamos novamente, se identificamos, falamos as palavras que a gente precisa falar de proteção, e a pessoa não falava nada, né? A pessoa não falava nada. Eu falei, olha, estamos dando você está pedindo socorro, estamos aqui para tentar te ajudar, não sei se vamos conseguir. E a pessoa não falava nada, e a gente falou, bom, já que você não quer, vamos embora. Desligamos o aparelho, seguimos 10 metros para frente, eu senti um peso assim. Falei pro amigo, gente, vamos voltar lá, eu acho que... Vamos dar mais uma tentada? Vamos tentar novamente? Daí a gente voltou no lugar, a gente entrou em contato novamente, né? E falamos. No final a gente escutou uma palavra assim, fale. Né? Bem rapidinho, assim, um homem falando, fale.
Aí a pessoa começou a se comunicar com a gente. E outra pessoa dele. Na verdade, o espírito, né? Mas era o mesmo, então. Era o mesmo, que estava pedindo socorro. E a gente conversou ali uns 10 minutos com a pessoa. Eu consegui identificar quem era a pessoa, era uma pessoa conhecida minha. Caramba! Era a moradora, amiga do meu avô, que morava ali na região. Daí eu cheguei e perguntei para ele, você tem ligação? Eu não vou falar aqui se é homem ou mulher, sim, tá? Mas eu perguntei... Eu perguntei especificamente sobre se a pessoa era mãe ou pai de uma determinada pessoa. E pedi para que a pessoa apontasse, falasse se a pessoa morava perto ou longe da casa dela. E ela foi bem, ela ou ele, né? Ela foi bem específica, a pessoa, né? Foi bem específica em relação à resposta. E aí a gente pegou e conversou, fizemos as orientações espirituais necessárias, né? E se despedimos, pedimos que ela levasse essas pessoas que estavam ali, que dava para a impressão que tinha várias pessoas juntas, né? Não era só a única pessoa. E a pessoa, para que eles buscassem a luz e tudo mais, e a gente caminhou as pessoas, fechamos nosso contato, esperamos uns 5 minutos, ligamos o Spirit Box novamente, e uma paz que a gente não assim, sentiu naquele lugar, assim, que é uma forma inexplicável, sabe? Como você não... É indescritível aquela paz que você sente, aquele silêncio absoluto, você não escutava nada no aparelho, você não escutava nada, você só escutava o som da natureza que você tinha em volta. É uma coisa indescritível essa paz que a gente sentiu naquele momento, né? Então a gente ficou ali uns 20 minutos com o aparelho ligado, e a gente não... Até a gente estava um pouco preocupado, porque fazia mais ou menos um mês, naquela região tinha acontecido um atropelamento, né, por trem, né, e com óbito, né, então a gente ficou meio preocupado com relação a tudo isso, mas aquela paz estava reinando naquele lugar depois daquele procedimento, né. Então essa é uma situação. Então, a partir daí, né, então só voltando à pergunta, que enrolei bastante você, né, eu comecei a estudar ufologia em 2015. Isso, daí que eu pergunto para você. E aí, nesse 2015, a gente fez uma vigília, e nessa vigília a gente teve avistamento de 21 OVNIs numa única noite. 21 OVNIs. E foi ali na Estrada do Alagado. Durante todo esse tempo, essa experiência tua, assim, teve casos já que você chegou assim, falou, puxa, isso realmente me deixou chocado. É real mesmo. Que acho que você já deve ter visto. Me deixou assim, deixou você, por exemplo, assim, puxa, isso aqui é verdade, cara. Isso aqui é real mesmo. E teve já situações também que você chegou, que estão tentando enganar a gente. Estão tentando... Não vou nem dar bola para isso aqui, porque... Tem casos assim ou não? Tem. Dos dois lados? Tem. Dos dois lados, tem os dois casos, né? Se a gente for analisar assim, gente, em 2015, por exemplo, na primeira vigília que a gente foi, nós fomos na estrada do Itaiacoca, a gente foi fazer uma averiguação de um repórter da cidade que tinha contado que tinha acontecido algo com o carro dele naquele local. Nós fomos lá para investigar e tentar ver alguma coisa. Nós não vimos nada, mas foi feito um trabalho de gravação, de divulgação. E para nossa surpresa, uma sonda estava atrás da gente. Nossa, né? imagina. Visível apenas quando você deixava no negativo. Ah, poderia ser uma mosca? Poderia ser uma mosca. Não podia ser uma mosca, não. Não podia, porque a mosca ela não ia fazer aquele deslocamento daquela forma, o tamanho e tudo mais. Então, foi bastante discutido entre a gente. Depois, uma semana depois, a gente voltou naquele lugar para a gente certificar sobre a distância, porque a gente achava que estava muito longe. E, na verdade, estava muito perto da gente. Estava em 150 metros da gente. Bem pertinho. Bem perto da gente. E de lá, a gente foi para a Estrada do Alagados, onde a gente acompanhou o pôr do sol, começou a se formar uma chuva. E daí, até umas 9 horas da noite, foi difícil. Foi dia 26. Primeiro, hoje é dia 16, né? Por incrível que pareça, né? 16? 17? 17. 17. Na verdade, acho que foi dia 16 de janeiro, a primeira busca, que foi lá na Estrada do Alagado, da Estrada do Itaiacoca, e a outra foi na Estrada do Alagado, dia 26 de janeiro. Nesse dia 26 de janeiro foi quando a gente teve avistamento de 21 OVNIs no horizonte.
Caramba. Aconteceram muitas coisas estranhas que a gente não sabe exatamente a explicação do que aconteceu, mas a gente teve flashes de luz que saíram do solo, inclusive tem fotos na internet sobre isso aí, tem. Que mais? Teve um bólido que estava em movimento próximo à cabeça de um dos integrantes, mas ele estava longe, né, uma distância longe. O que mais que a gente teve? Eu escutei o barulho de cachoeira. Achei até que era a cachoeira do São Jorge, mas era estranho porque o barulho vinha contra o vento. Então isso chamou a atenção. Inclusive eu comentei com o pessoal. Mais tarde eu descobri que o barulho de cachoeira pode ser um barulho de supostas naves, né? Então, talvez aquele dia a gente pode ter sido abduzido em grupos, a gente não sabe, eu não sei. Marcas para isso, 2 membros têm, né? 2 membros ficaram com marcas, né? Um deles tem raio-x e mostram 2 supostos implantes na cabeça. Nossa, certo? Então isso, a gente não sabe se foi dessa data ou não foi dessa data, né? Mas de um deles tem assim uma cicatriz bastante em uma parte da cabeça, né? Tem uma cicatriz que não tem pontos. A pessoa nunca sofreu acidente, nunca bateu a cabeça naquele local, não tem explicação nenhuma para isso. Tem um suposto buraco na cabeça, né? E logo abaixo tem um grãozinho de arroz assim, certo? Uma parte que seria segundo o Jefferson, seria um chip de recepção de informação. E no centro da cabeça tem uma forma de um triângulo, né? Tipo uma pirâmidezinha de triângulo, que esse o Jefferson não chegou a identificar na época, foi identificado depois e ele não teve tempo para explicar esse fenômeno, o que seria, né? Então esses são dois casos que aconteceu, né? É um caso real que aconteceu nesse dia 26 de janeiro de 2015. Em um dos integrantes que nós estávamos lá em 4 pessoas. Então um dos 4 ficou com Então se a pessoa for abduzida... Um dos 4 ficou com esse, vamos dizer, presente, e o outro ficou com um corte na parte superior da cabeça, também semelhante ao do outro. Porém, esse não tirou raio-x para ver ainda. Tá? Então, a partir daquele momento, eu passei a me dedicar mais na ufologia, mas mais para a parte científica. E em 2019 conheci o Jefferson, foi aí que eu me aprofundei no estudo. E aí veio os casos reais, né? O caso Carvalho, que até então vinham os casos assim, a luzinha no céu, tudo mais. E um dia eu cheguei para um dos integrantes e falei assim: você está preparado para continuar o trabalho? Porque o nosso próximo caso vai ser real. Ele falou que estava. Isso foi em dezembro de 21. Em abril de 2022 aconteceu o caso do Carvalho, certo? O caso que eu tive que aprender a mexer com ele. Essa pessoa não fez parte do projeto da pesquisa, né? Não fez parte da pesquisa, opção deles, né? Não se envolveram. Não era para ser, tinha que ser comigo, e foi assim que aconteceu. Nós tivemos 2 pesquisadores aqui de Ponta Grossa que acompanharam a pesquisa, e o restante era tudo de fora, né? E aí eu tive que me dedicar e aprender coisas que eu não sabia. Aí foi uma barreira, gente. Eu tive que me dedicar e buscar informação e correr atrás de informação. Imaginei, você tem o caso acontecendo na tua frente, você tem todos os materiais, o que você vai fazer? Na tua cidade. Na tua cidade, na tua frente, você vendo ali, você não sabe se é um caso de fake news ou é um caso real. Mas daí você vai ali, lá tem marcas no solo, você vai ali, tem cheiro no solo, cheiro da amônia no solo, você tem tudo. Aí o que você tem que fazer de análise química, tirar foto? Eu não sabia nada disso, eu tive que aprender. Você teve que aprender tudo. Eu tive que aprender, eu fiz aquilo que eu achava correto, né? Poderia ter resultados melhores? Poderiam. Mas era para ser dessa forma e foi assim que eu tive que aprender. Aí você pergunta assim, mas tem casos que não são reais? Tem gente que tira uma foto da Lua e aí aparece pontinhos verdes, que é o frame do vídeo. O que acontece? Você tem
a lente a lente da câmera, né, do celular. Aí você tem uma lente de proteção e tem mais uma lente externa. Quando a luz entra, ela vai aonde? Vai buscar a lente a câmera, né? Só que você tem ali entre a final e até chegar, você tem 2 lentes. Então essas lentes fazem a reflexão. Ela serve de espelho. Só que quando ela faz o espelho, ela joga a imagem na outra tela. E ela vai pegar a imagem da outra tela. E aí cria esse pontinho vermelho, pontinho verde, pontinho amarelo, pontinho branco. E aí, né? Cria a ilusão. Exatamente. Aí você tem pessoas que batem o pé dizendo que aquilo lá é um OVNI, que não tem. Então, daí você vê ali, você faz isso. Então, para isso, existem métodos que você pode utilizar para você dizer que é um frame. A física, dentro da parte da ótica, ela nos dá meios técnicos, matemáticos, que dá para a gente, através da geometria, fazer uma análise e identificar em questão de 1 minuto. Interessante, né? Nós fizemos aqui um vídeo sobre o chupa-cabras, onde tinha ali 2 perfurações do corpo, né? Exato. Que sugava todo o sangue do animal, e também alguns órgãos mais gelatinosos, sem mordida, sem nada. Para você, o chupa-cabra era um alienígena ou não? Então, essa é uma interrogação que até os mais seletos estudiosos do caso ainda não têm. Tinha o cheiro de enxofre, tinha ali a protuberância nas costas, tal, os olhos vermelhos. Ele pode se encaixar dentro de uma das 150 tipologias, certo? Pode se encaixar. Pode. Então até existem algumas pessoas que dizem que são seres intraterrenos. Isso dá para ser explicável justamente pelo cheiro, né? Porque as pessoas acabam, de certa forma, identificando o cheiro de enxofre, cheiro de urina, cheiro de amônia. Mas quem realmente conhece o cheiro de enxofre? O próprio cheiro de amônia, né? Que é restrito a lugares aí, indústrias grandes trabalham com amônia. Isso, mas nem todo mundo sabe o cheiro da amônia. Né? É um cheiro forte, seria. Por exemplo, o pessoal confunde o cheiro de enxofre com um cheiro fético, né? O cheiro de fossa, por exemplo. Se você pegar um ovo podre, por exemplo, um ovo podre, ele vai cheirar enxofre. Não, ele não cheira enxofre, ele cheira sulfeto, né? E aí esse cheiro de sulfeto é diferente do cheiro de amônia. Então você tem, o que você acaba tendo de identificação de cheiro? Químico. Sou técnico. Então o que acontece? As pessoas acabam confundindo esse cheiro com diversas denominações. Por exemplo, a dona Marisa, no primeiro momento, ela identificou como um cheiro forte parecido com água sanitária. E não tem nada a ver com o cheiro de água sanitária. Não. Só que a água sanitária que ela usava era com amoníaco. Certo? Então essa água com amoníaco teria o cheiro parecido com o de amônia. Certo? Então, quando a gente conseguiu identificar o solo com a presença do líquido deles, que foi assim, o ser estava lá 2 horas da manhã, eles conseguiram captar o solo molhado ainda, onde ele estava, e eles guardaram a amostra. Esse cheiro tinha cheiro de amônia, certo? De hidróxido de amônia. Então, isso eu certifiquei pessoalmente, quando a amostra foi entregue. E esse cheiro prevaleceu mais ou menos até umas 12 a 15 horas depois do aparecimento, no solo. Então, aonde estava a presença, ali onde ele pisou, que ficou aquela parte molhada, naquele ponto tinha o cheiro. Do lado não tinha o cheiro do solo. Do lado já não tinha o cheiro. Então, isso foi uma coisa bastante interessante. E nesse local a gente conseguiu identificar a presença de materiais radioativos, certo? Como césio. Césio, agora não tenho aqui mas no relatório tem as informações, todas elas constantes. Já faz 3 anos do caso, então a gente acaba. Tá certo. Então é melhor, o pessoal que tiver dúvida pode nos pedir o relatório, a gente tem um relatório para passar. Tá, caso Carvalho em Ponta Grossa. Isso. Então esse é do caso Carvalho. Mas tem N casos assim que você só olhar assim você já vê que não é real. Em relação ao caso Carvalho, você que
bicho ali de perto, né? Isso que não foi um ser, né? Foi mais de um ser que foram vistos na mesma, acho que no mesmo local, na mesma região, tá certo ou tá? Sim. Na verdade, assim, a Dona Marisa, ela viu em diversos momentos, durante 2 meses, a presença de até 3 seres juntos, certo? Até 3 seres, ou seja, ela viu outro momento ela viu 2, outro momento ela viu 3 seres. Nossa, da mesma juntos, tipologia. Isso. E no último dia, o filho da Dona Marisa, né, ele avistou uma segunda tipologia, que é um parecido com Grey. Certo? Então, esse aí foi que assim, a gente não se aprofundou muito nesse estudo, mas serviu para quê? Porque ele acreditava que a mãe estava com algum problema de doideira, certo? E ele acabou vendo... Daí... Ele é o mais cético dos 3 filhos, e ele acabou vendo o ser naquele local. É isso que o Dirceu falou do Grey. Dizem que ele chega até 1,20 m, 1,30 m, inteiro branco, olhos vermelhos. Não, o Grey em inglês é cinza, né? Cinza, né? Então eles deram o nome de Grey justamente por ser um ser cinza. Isso, é meio cinzentado, sim. Cabeça redonda, meio falada e tal, nessa forma assim. Aí ele não tem as ondinhas na cabeça. Certo? Essas protuberâncias que o Sander falou. Isso. Os outros seres que a Dona Marisa viu eram marronzinhos, né? Se encaixa nessa tipologia que você falou. Do caso Varginha. Uma outra forma. Isso. Inclusive, se você for analisar o caso Varginha, não está especificamente dito que eram tipo bananinhas, né? Falam que é bananinhas, falam que eram bolinhas na cabeça, tipo chifrinhos, né? Então, dentro da hipnose, eles falaram que seriam primos, né? A gente não sabe exatamente. Hoje, caso Varginha ainda é um mistério, né? Se alguém perguntar se caso Varginha está provado, não se tem nada real. Assim, existe bastante documentos que autenticam o caso, mas ainda existe muita dúvida. E existia uma fita secreta no caso Varginha, não? Dizem que tem, né? Dizem que tem, né? O Edson Boaventura, ouvi no podcast que ele participou lá, ele reafirmou que existe, sim. Eu já tive a oportunidade de estar com o Edson Boaventura, acho que 2 ou 3 vezes junto com ele, né? E em nenhum momento, assim, ele contou que ele viu. O que a gente sabe por terceiros que um dos envolvidos do caso, quando lá em Campinas, ele morava em Ponta Grossa, lá no Santa Paula, certo? Era um alto escalão da aeronáutica, e que esse cidadão ele estava incumbido de fazer o transporte, né? Fato ou boato? Não sei, não posso nem afirmar que é fato nem que é boato, mas segundo informações, 2 moradores aqui de Ponta Grossa, na época, era um piazão assim de 15 anos, eles estavam procurando que antes o pessoal gostava de trabalhar, né? Hoje não gosta muito, né? Antigamente o pessoal pegava uma enxadinha, ia lá carpir um lote e tudo mais, e acabavam trabalhando. Hoje o pessoal já não busca tanto por isso, né? Então o que eles fazem? 15 anos, mais ou menos, eles foram trabalhar, pedir serviço na casa desse senhor. Supostamente, eles afirmam que eles viram fotografias desses seres, certo? Eles afirmam ter visto fotografias desses seres. E segundo eles, esse alto escalão tinha falado para eles que tinham 3 fitas de todo o processo. Eles viram as fitas, que as fitas existiam, mas segundo eles não assistiram às fitas. Eles não foram autorizados. Porém, eles afirmaram que eles ficaram um período em casa sozinhos. E aí, será que eles não viram? Nossa. Eles não falam sobre o caso. A verdade é essa. Interessante, hein? Eles moram aqui em Ponta Grossa, esses 2. Caramba, né, Sander? Então, alguém filmou isso aqui, né, gente? Alguém fez imagens sobre esse fato aí. Mas até que ponto é interessante divulgar as imagens reais? Qual seria, assim, a reação da humanidade se um dia, igual a gente fez a abertura aqui, atenção,
O mundo está sendo invadido por alienígenas. Qual seria a reação do mundo, na sua opinião? Até aproveitando o gancho que o Sander está dando, eu acabei acessando um documento na internet, que é acesso público. É um documento americano que fala que existe um protocolo, eu nem sabia, existe um protocolo americano junto com outras nações, caso haja uma invasão alienígena no mundo. E é estranho isso aí, porque nós tivemos pouco tempo atrás de reuniões nos Estados Unidos, né, agora, sobre como que a pessoa ia se comportar caso acontecesse, né? Como disse que a pessoa ia se comportar caso acontecesse mesmo uma invasão? Estaria preparado? Pois é. E você que está nos assistindo? Será que estaria preparado para uma, né? E você que está nos assistindo, está preparado para isso? Né? O que você acha? Deixa aí nos comentários o que você faria. Você correria? Você acionaria os órgãos? Você procuraria um ufólogo? O que você faria? Acho que a primeira coisa que a humanidade ia fazer é ir pro mercado. Correr, dá um pânico, eles vão pro mercado, encher, abastecer de coisa. Isso, mas agora vamos tentar assim entender um pouco esse processo. Né? Até porque o caso Nova Jersey foi um exemplo. Ninguém sabe. Mas nós já temos outros casos. Por exemplo, início de 2024, nos primeiros dias, nós tivemos os gigantes de Miami. Ah, sim. Né? O que eram os gigantes de Miami? Os gigantes de Miami suposta invasão de seres alienígenas que invadiram lá o shopping. Tá? Essa invasão teria se dado por meio de uma nave que parou sobre o shopping e desceram seres enormes, seres de 6 metros de altura. Né? E esses seres caminhavam entre a população. Ao mesmo tempo, teve um acionamento de mais de 60 veículos da polícia local, né, para dar cobertura ao fato, para dar atendimento, e houve todo um desespero. Que rolou na mídia? Que a polícia veio lá porque alguns jovens, eles criaram uma arruaça dentro do shopping, puxaram uma arma de fogo e deram um tiro. Né? Se é que existiu os tiros. E por isso que veio toda a polícia lá. Eu não fiquei sabendo se houve prisão de jovens, se prenderam alguém ou nada. Porém, aqueles seres, eles andavam no meio do povo e o povo não estava nem aí, certo? Agora, o que chama atenção é que, com tanta polícia na região, né, os seres andando no meio do povo e ninguém foi atrás deles. Não é estranho? É muito esquisito. Muito próximo, ali tem 2 bases militares, e os seres andando no meio das 2 bases militares, e ninguém veio tomar nenhuma providência. O que mais chamou a atenção foi, alguns dias depois, uma mulher lá que faz parte do Serviço de Defesa dizendo assim, gente, os alienígenas, eles iam pousar lá na Antártica, e eles erraram a localização e trocaram latitude e longitude e pousaram aqui em Miami. Realmente, se você inverter a latitude e longitude, dá em Antártica. Entenderam? Aí eu pergunto para vocês, por acaso alienígenas precisam de GPS para eles chegarem a algum lugar? Não. É meio estranho, né? Pergunta bem idiotinha minha, né? Precisa? Não precisa, gente. Não precisa. Se eles tiverem, como nós evoluímos, então nós estamos melhor que eles, então nós sequer conseguimos. Mais avançado, né? Sequer a gente consegue ultrapassar aí o planeta Terra. Nós, meros humanos, não conseguimos sequer sair daqui. Não conseguimos saltar 3 metros de altura. Imagina, gente, vamos ser sinceros, vamos falar o que aconteceu. Na verdade, houve ali um teste para estudar a reação do povo em relação ao que eles estavam vendo. Essa é a grande realidade. Um teste psicológico. Também, né? Também. De uma possível invasão, se ela existiu ou não, né? Como que as pessoas vão... Porque eles já estão entre a gente sabe. Né? Tantos exemplos que a gente deu já hoje falando aí, né? Bastante coisa. Até porque, né, essas reuniões que tiveram nos Estados Unidos, se você for ver, não são pessoas comuns igual eu e o Sander.
que estão nessas reuniões são generais, oficiais do Exército, Aeronáutica, Marinha, que estão sob juramento na corte americana para fazer a análise da palavra que eu mais gostei, que eles chamam lá, de inteligências não humanas encontradas aqui na Terra, né? Então, não são pessoas, não é eu e o Sander falando, né? Diz até o Dirceu falando, uma credibilidade maior do que o Sander Ari. E essas pessoas são pessoas do Exército, né? Que estão analisando esses casos em volta aí. Então, igual o Dirceu falou, pode ser sim, claro, que já estejam no meio da gente, né? Sim, sim. Por exemplo, nós estamos falando muito de fora do Brasil, né, gente? Mas, e no Brasil, como que está essa situação? Né? O Brasil, Ponta Grossa, vamos pegar Ponta Grossa. Ponta Grossa é um hotspot de casos ufológicos. Nós temos muitos casos ufológicos em Ponta Grossa. A gente não tem condições de investigar todos os casos. Mas, se a gente falar de ufologia, você que está nos assistindo aí, né? Você já teve alguma passagem aí ufológica? Você já viu alguma coisa estranha aí? Na sua cidade. Deixa aqui no comentário, diz aonde você mora aí, que cidade. E você vai ver a quantidade de comentários que vai ter de pessoas que já tiveram algum tipo de avistamento aqui na região dos Campos Gerais. A gente tem casos relatados em Tibagi, em Guaragi, Palmeira, Ponta Grossa, Curitiba. A região do Itaiacoca ali, gente, é muito rica nisso. A região dos Alagados, Vila Velha ali também. Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva, né? São todas as regiões próximas aqui do nosso entorno que já teve milhares de casos relatados. Milhares. Eu não estou sendo aqui falando de assim, milhares como uma forma de... Não, é que teve muito caso, né? Eu tenho muitos casos que eu não consigo sequer me dedicar. No momento, por exemplo, eu estou, além do caso Carvalho, a gente tem esse caso dos avistamentos ali na região do Lago de Olarias, a gente tem alguns avistamentos na região que envolve Alagados e Vila Velha, Itaiacoca, e tem um caso aqui próximo da Sousa Naves, que eu estou acompanhando já faz quase um ano, é um caso novo, né, onde a pessoa vê um avião. Eu já vi o avião várias vezes, não sei se é avião ou não é, mas ele se porta como um avião, tem todas as características de um avião, mas segundo a testemunha ele lança um raio, e esse raio, ao atingir ela, que eu estive ao lado dela, no momento que ela recebeu esse raio, eu não vi o raio nenhum, certo? Eu não vi nenhum raio, eu só vi o objeto, o suposto avião. Mas segundo ela recebeu um raio, uma descarga de um raio, e esse raio deixou ela paralisada por quase 20 minutos. Nossa. Certo? Ela paralisou, ela não conseguia ver, ela não conseguia falar, ela não conseguia se movimentar. Então ficou uns 20 minutos ali sem saber. E depois, quando ela terminou, ela começou a falar coisas assustadoras. Ela começou a trazer assim, um repertório de premonição assustadoras do que vai acontecer. Entre elas, por exemplo, naquela noite, ela falou sobre o avião que caiu em São Paulo, em Vinhedo. Nossa. Ela falou assim, vai cair um avião recentemente, logo daqui uns dias, esse avião vai cair em forma de parafuso com moradores do estado do Paraná, e vai ter gente aqui de Ponta Grossa nesse avião. Falou tudo isso? Falou tudo isso. Caramba. Eu não consegui gravar, né? Porque a minha prioridade naquele momento era fazer o atendimento dela, né? E ela falou sobre um possível atentado a um líder mundial, né? E esse suposto atentado aconteceu, graças a Deus não aconteceu nada, né? Talvez por perícia de quem estava no comando e soube o que fazer, não aconteceu nada, certo? Mas o fato aconteceu. Ela falou num dia, no outro dia, ela falou assim, começou a contar 3 horas da tarde sobre o suposto acontecimento, quando foi 8 horas da noite o fato estava acontecendo, certo? E no outro dia a gente entendeu o que era a mensagem dela. Caramba, hein? Certo? Então, só por aí, eu não estou aqui querendo jogar medo em ninguém. Ela falou sobre uma suposta crise na saúde, né? E a gente está vendo aí que a gente está se encaminhando para uma possível crise de saúde mundial, novamente, não é assustador. Então, alerta mantenham a imunidade em dia, tá? Então você que, principalmente tem criança e tem idosos em casa, faça um tratamento de imunização persistente,
com alimento. Não é com remédio não, gente. Certo? Não vão cair em, eu vou tomar isso, vou tomar aquilo que aumenta a imunidade, não. Porque você cria a imunidade, mas você desfalca outra situação. Então, busca alimentos que aumentam a imunidade. Tá? Existem vários alimentos que aumentam a imunidade. Tá? Então, tratem de cuidar disso. Enfim, falar uma série de coisas. Porque, na verdade, assim, quando eu falo isso, não é uma questão que a gente está fazendo uma premonição. Os fatos estão aí. Analisem os fatos que estão acontecendo pelo mundo aí. E já teve casos aqui no Brasil semelhantes a essa questão que está se desencadeando pelo mundo. Vai ser assustador, vai ser talvez pior do que a última que a gente teve. É isso que o Dirceu comentou, então, foi noticiado já aí no mundo inteiro, né? Sim, já está sendo noticiado. Mas existem vídeos lá de pessoas falando lá na China. Porque a China está assim, está assado. Falaram que tem muito, o vírus está aqui, não sei o quê. Mas nós estamos bem aqui. Tem o vírus lá que é da época realmente lá. O pessoal usa máscara, na China já usa máscara para se proteger devido a tanta população. Mas aqui tá tranquilo, querem colocar isso para vocês, tem nos vídeos lá. E a gente não sabe em quem acreditar. Então, a única coisa que a gente pode fazer é o seguinte, prevenção. Certo? A prevenção é através da imunidade. Prevenir. Você previna, certo? E pessoal, não leve em consideração muitas informações, porque sempre tem informações aí que trazem interesses específicos. Certo? Tem muita gente que cria um fake news justamente para que alguém tenha algum tipo de benefício. Tem interesses políticos também. Com certeza. Então a única coisa que a gente pode fazer é assim, manter a imunidade em dia, coma alimentos que te derem imunização do corpo, né? Isso é importante. Você não vai ficar doente por causa se você tiver imunidade boa. Tá certo? E se você precisar usar máscara, usa máscara, gente. Não tem nada demais sobre isso. Não é vergonha nenhuma, né? Até porque, gente, uma coisa que ninguém se tocou, né, gente? Quando nós tivemos aí a crise da última pandemia, né? Do coronga lá, vocês perceberam que quanta gente deixou de ter gripes? Exatamente. Por quê? Por causa do uso da máscara. E um detalhe bem simplesinho, que eu acho que deveria ser adotado, né? Os restaurantes, as pessoas passaram a usar luva e máscara. Exatamente. Passou a pandemia, o pessoal voltou a não usar. O pessoal voltou a ter resfriado, crise alérgica, um monte de coisas aí, né? Eu fiquei impressionado, isso que o Dirceu falou, que eu cheguei a ler um relatório, não sei se foi da Anvisa ou não, né, que chegou quase que zerar o volume de gripes, cara. Eu fiquei impressionado pelo uso da máscara, né? Exato. Impressionante, cara. É verdade. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que é adepto, tem gente que critica. Então fica aí, cada qual cuida da sua saúde. Tem alguns países que são adeptos, lá no país asiático, né? Isso. Alguns usam, né? Os supostos viajantes no tempo, eles não seriam pessoas que foram abduzidas e estariam voltando para já vi falar, fazer as supostas previsões? Vai acontecer isso tal ano, isso tal ano. O fato é, Sander, que para tudo você precisa ter dados mensuráveis, né? E a gente não tem dados mensuráveis para isso. Né? Então fica aquela dúvida. Né? Em teoria, bastante, vai ter gente que vai acreditar e vai ter gente que vai desacreditar. Entendi. A gente não vai ter um resultado de assim, realmente aconteceu ou realmente não aconteceu. Então isso aí só o tempo dirá. Né? Se ficar registrado, se não ficar registrado não vai ser nem lembrado, né? Agora o fato é o seguinte, o fato é que as mídias muitas vezes elas mostram através de seus filmes algumas coisas que podem estar acontecendo. Sempre tem um ponto de verdade em alguma parte ali, né? Exato. O Dirceu estava falando do caso Carvalho, né? Houve alguma atualização, algum avistamento? Chegaram a ver mais, que eu acho que o que foi mais perto de ver o avistamento de seres mesmo foi o caso do Carvalho aqui em Ponta Grossa, né? Teve mais alguma pessoa, que conseguiu ter um contato tão próximo assim, né? Olha, foi muito próximo, né? Na verdade, assim, após o caso do Carvalho ser espalhado, aí o fato do Edson do Boaventura ter vindo a Ponta Grossa, ter feito a matéria, ter colocado, apareceram novos relatos de pessoas que
disseram ter avistado o ser na região. Entendi. Certo? Mas as pessoas não entram em contato. Eles falam, eu vi, mas não, elas não vão botar a cara, por exemplo, aqui. Eles têm medo de falar. Tem medo de falar, de ser julgado também. Talvez não seja medo, talvez é criação da mente. Entendeu? Porque assim, eu quero ficar famoso, então eu vou falar que eu vi, daí eu vou ser procurado, vou virar notícia, não sei o quê. Tá? Só que na hora que você coloca a pessoa para falar realmente, aí a pessoa não vai falar. A pessoa não quer falar. Nós tivemos o caso de um suposto professor, vou dizer suposto professor de um colégio aqui de Ponta Grossa. Ele falou assim, olha, eu vi um ser assim, 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 descreveu e fez o desenho e fez tudo. Falei, vamos contar essa história para os pesquisadores? Vamos. Passou acho que 3 dias, a gente já andou tudo para falar, marcamos lá para ir. Olha, eu não quero falar não, porque não sei o quê, porque eu acho que pode ser coisa da minha cabeça. Entendeu? Isso provou o quê? Que a pessoa mentiu. Né? Entra naquela história lá, você consegue muitas vezes identificar se a pessoa está mentindo ou não, justamente quando você senta frente a frente e olha nos olhos da pessoa. E agora, cara? Fala aí. Né? Fala aí, conta o que você viu realmente. Né? Você não tá botando a pessoa contra a parede, você só no olhar da pessoa, assim, na forma da pessoa agir, você já sabe se a pessoa está falando a verdade ou não. Né? Então a gente tem vários casos. Por exemplo, recentemente uma youtuber, né, com mais de 200 milhões de inscritos, ela contou o caso Carvalho no seu programa, né, no TikTok. Eu tenho acompanhado ela, inclusive ela entrou em contato comigo, né, eu deixei minha mensagem, ela respondeu a mensagem minha lá, gostou muito de eu ter manifestado, porque até então ela também achava que poderia ser uma suposta teoria, né, e não, agora ela tem certeza que o caso realmente aconteceu. Após isso, ainda ontem recebi uma informação de uma pessoa do norte do Brasil que avistou seres semelhantes. Então é mais um caso de seres semelhantes. Nós já tivemos registros confirmados, além do caso Varginha, além de Ponta Grossa, já tem o caso Piazinhos, do Rio Grande do Sul. Nós temos um no litoral de São Paulo e temos um no Nordeste. Então tivemos pelo menos 5 casos de seres semelhantes ao caso que tem a mesma condição, né? Então são pelo menos 5 casos. Aqui de Ponta Grossa já existem outros relatos de outros avistamentos, que esses seres já teriam sido avistados na região da Vila Cipa, lá na linha do trem, perto da Unicesumar, né? Isso nos anos 80. Ali um campão tem ali, né, cara? Eu lembro que na época o pessoal comentava que era supostamente um lobisomem, certo? Que aparecia ali, mas as pessoas que estão entrando em contato estão se identificando com isso. Também nós temos aqui na região da própria Vilela, há uns 40 anos, o avistamento de seres saindo de uma toca, de um buraco. A gente ainda não teve acesso a esse local, né, porque ali é muito difícil você entrar ali. Mas a pessoa passou a localização. Perguntei se ela toparia junto. Falou, não, eu não vou junto, porque eu não quero encontrar com eles mais. Tomei um susto muito grande, né? Mas a pessoa pegou e deu todos os detalhes, todas as informações, fez o desenho de onde está, passou o mapeamento, passou tudo pra gente ir nesse local. Ainda não fomos porque a gente não tem estrutura para isso, né? Nós temos aqui na região dos alagados, eu fui fazer um vídeo uma vez num determinado local, né? E a gente subiu numa cava, entramos numa cava que tinham falado sobre aquele local, e a pessoa que estava comigo, que estava fazendo a entrevista comigo, eu escutei ela conversando com alguém lá, mas não tinha ninguém. E aí o que aconteceu? Durante o momento que a gente estava lá, estava somente eu e ele, paredão de uns 10 metros de altura, e a área que a gente tinha mais ou menos uns 4 metros de largura por uns 10 de comprimento, talvez. E além da altura, de uns 10 metros de altura, que não tinha como. Para trás, a pessoa mais próxima da gente estava em 50 metros, eu estava vendo a pessoa, e do nada, o apresentador falou assim, você não está sentindo um cheiro de palha? Eu senti cheiro de maconha queimada. Nossa. E eu cheguei e falei assim, fui falar,
me segurei e falei, tô sentindo cheiro de relva. Né? Eu tenho vídeo disso aí. Né? E aí eu comecei a fazer gravar naquele lugar assim, a câmera não era muito boa, né? E da pedra saiu uma cabeça, tipo uma cabeça de um cachorro, assim. Nossa. Saiu, fez assim uma olhada e voltou a desaparecer. Isso eu tenho gravado. Então isso aí são seres intradimensionais. Né? Então eles provaram realmente que eles estavam lá, porque para minha surpresa, uma das pessoas que estavam com a gente, que é aquela pessoa que estava uns 50 metros para trás, ela tinha levado 2 cigarros de maconha para ela usar. Para ela usar. Porque ela estava sozinha, né? Num outro carro. E ninguém sabia, né? E aí ela veio contar para mim que os cigarros tinham desaparecido. Então isso foi uma prova da existência de seres interdimensionais naquele local, como a gente já sabia. Então, naquele lugar existem seres interdimensionais. Teve uma experiência também envolvida com esse local, onde um senhor se envolveu numa pescaria que a gente estava, ele estava vindo com meu irmão e ele acabou se desentendendo com um outro rapaz que também estava com meu irmão, e o meu irmão pegou e deixou ele sozinho na rua. Aí eu estava vindo atrás, perguntei o que tinha acontecido, né? Dei carona e trouxe ele até na casa. Ele começou a ter uns problemas e tal, ficou com medo, acabei dando um abraço nele e tal. Estava meio bêbado e tal naquele dia e tal. Dei um abraço nele e deixei ele lá. Para nossa surpresa, a experiência que eu vivi foi incrível, porque um dos carros estava quebrado e o meu irmão estava trazendo esse carro puxado. E quando chegou ali na região, ali próximo do São Jorge, tem uma serrinha ali, o carro travou. E nenhum carro, eu já tinha puxado o carro numa outra subida, porque o carro tinha parado também e o carro não conseguia puxar. Daí eu puxei o carro, puxei os 2 carros com o meu carro, que é um Corsinha, né? Ele acabou puxando, né, os 2 carros, e aí parou de volta. Aí nesse lugar eu falei, aqui tá mais fácil, eu vou amarrar uma cinta, peguei amarrei uma cinta daquelas cintas de amarração de carne, né? E fui puxar, a hora que puxei, rompeu a cinta e o carro não saiu do lugar. E não era tanta subida assim. Eu falei, tem alguma coisa errada no carro. A hora que eu coloquei a mão no carro, o carro subiu sozinho. O carro andou sozinho. Eu falei, alguém leva o meu que eu vou nesse. O carro faz de brincadeira. Nem eu acredito no que eu vi. O carro estava... Ele quebrou a mocenética, né? Então teve que soltar ali para ele poder trazer. Né? Senão não vinha. Não foi mocenética, quebrou dentro da caixa, alguma coisa lá. Então teve que tirar a mocenética fora. O carro veio, na subida o carro vinha sozinho. Não precisava puxar o carro, a cinta vinha solta. Falei assim, eu não estou acreditando no que estou vendo. Aí quando chegamos em casa, minha esposa falou, Dirce, você sabe o que aconteceu? Você lembra do abraço? Falei, lembro. Então, liga as coisas. Um dia eu encontrei esse senhor na rua e eu estou analisando um outro caso que aconteceu aqui nessa região do Alagados. E encontrei ele e comentei com ele, falei o que ele queria brigar comigo aquele dia e tal. Falou assim, não queria brigar. Aí ele mostrou uma tatuagem aqui no braço. Quando eu olhei assim, a tatuagem era um índio em cima de um disco voador sobrevoando a mata. Na hora ele baixou assim, não queria me mostrar. Eu fui para cima dele e falei, eu quero ver o que quer. Eu expliquei para ele. Aí ele olhou para mim assim, você não vai acreditar no que eu vou falar para você e tal. Eu falei, não, pode contar. Eu sei o que significa isso. Aí ele falou assim, isso aí foi um índio que fez essa tatuagem para mim há 100 anos atrás. Tanto que está desbotada. Daí eu falei, interessante, né? Tal, né? 100 anos? 100 anos. Ele tem 60 anos de idade. Falei, esse cara tá mentindo para mim, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu sabia que você não ia acreditar, mas se eu te contar a minha verdadeira história, você também não vai acreditar. Eu tenho 3.000 anos. Nossa. Falei assim, como assim? Falou assim, eu vivo só trocando de corpo. Eu só troco de corpos. Eu só troco de corpos. Nunca mais viu daí? Nunca mais vi ele, mas ele me contou onde ele morava. Né? Então, quer dizer, não sei se na verdade isso tem fundamento, não tem, porém a gente sabe da existência, né, desses seres assim. Então essa é uma história que tem ali no Alagado, né? Elon Musk diz que fará uma nave espacial para até 2028 levar uma nave tripulada da Terra para Marte. Isso levará 8 meses para chegar lá.
você iria nessa nave ou não? Não. Não. Não, por que eu iria? Na verdade, porque gente, é um experimento, né? é um experimento, veja bem. Vai de cobaia? Não, né? É muitas dúvidas, né, gente? Existe até um projeto para isso, eu lembro muito bem que eu acabei prestando um vestibular, e o tema da redação desse vestibular era exatamente esse experimento, né? A pergunta vai ser levado um grupo de pessoas para lá, mas o que é mais fácil, levar pessoas de mesma idade para se reproduzirem dentro de um certo critério, ou levar pessoas de diversas idades? Então, o que estava sendo levado seriam pessoas de diversas idades, pelo menos nesse experimento original, né? E aí fica a dúvida, para que levar pessoas mais velhas, se pode levar todas mais novas? E como isso faria, né? Agora a questão nós temos um problema de gravidade, né? Nós teríamos que viajar numa velocidade muito alta. Será que o nosso organismo iria suportaria? Isso, né? Porque a gente vê aí, pega aí esses aviões que fazem acrobacia. Muitas vezes você está olhando lá, o cara faz, né, cai a cabeça para o lado, cai para o outro. Por quê? Porque passou da força gravitacional, né? Então, supostamente, a pessoa perde o sentido mesmo, certo? Perde e volta o sentido imediatamente. Então, não é tão simples assim. Então, precisaria muito estudo. Agora, o Elon Musk, ele está curtindo... Ele é bem fora da casinha. Ele está curtindo a realidade dele, né? O que ele precisa? Ele precisa foco naquilo que ele está fazendo. Ele tem projetos importantes? Tem muitos projetos importantes, tanto que Starlink aí é um projeto importante, né? Starlink, Starship, tem uma série de projetos aí que estão sendo desenvolvido, que tem os dedos dele, né? Essa questão da robótica humana, por exemplo, a gente sabe que pelo menos os estudos eles mostram isso, que em outros planetas as pessoas não trabalham, né? Nós aqui temos que trabalhar para sobreviver, né? Recentemente a gente viu sobre a redução da carga horária, né? Foi um desespero total. Mas será que nós não estaríamos até buscando uma certa busca já para vivenciarmos essa mudança de comportamento? Se a gente pegar países extremamente desenvolvidos aqui na Terra, você vai ver que as pessoas trabalham 3 dias por semana. Não indo longe ali para Melbourne, na Austrália, alguns países da Europa aí que já adotam 4x3 e tal, mas são países extremamente desenvolvidos, né? E aí eu pergunto para vocês, eles têm dificuldades? Não tem, por quê? Porque você utiliza melhor o seu tempo, né? Quando você tem tempo para diversão, para você curtir sua vida, para tudo mais, você produz mais no seu trabalho também, certo? Então, é isso que muitas vezes as pessoas não verem, né? Então, isso é uma questão interessante. Então, existem todas essas teorias que precisam ser analisadas, avaliadas, mas, como voltando lá na questão do Elon Musk, eu não sei se a gente teria hoje condições para isso. Hoje, mas futuramente... Até 2028 ele quer mandar. Elon Musk, ele quebrou aquela famosa frase de que foguete não dá ré. Cara, você fez um lance muito incrível, mas eu não iria também. Não iria, cara. Não, justamente, isso aí tem que ter pessoas... Primeiro, que para você ir pro espaço, você tem que ter um treinamento, pelo menos aí 1 ano, sobre a questão da gravidade. Tá? Não é tão fácil assim. O pessoal fala assim, eu vou ir para o espaço e vou voltar. Primeiro, para você ir para o espaço, você precisa fazer o quê? Você precisa treinar como você vai trabalhar com a questão da gravidade. Imagine lá, você vai lá para... vai ficar lá uns dias naquela... Esqueci o nome da... Estação? Estação espacial. Aí precisa fazer um trabalho fora. Como que você vai trabalhar sem gravidade lá? Complicado, certo? Né? Não tem como. Você tem que aprender a trabalhar a questão da gravidade em relação do teu corpo. Como você vai beber água num local que não tem gravidade? Você precisa beber água de alguma forma, você vai ter que hidratar. Necessidades fisiológicas, vamos falar assim, defecar, urinar, fazer tudo que um ser humano faz normalmente aqui na Terra, lá muda por completo. Né? Exatamente. Então, tudo isso aí, a gravidade. Então, você primeiro tem que aprender a trabalhar com a questão da gravidade. Você foi para o espaço, ficou lá 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 6 meses. Volta para a Terra,
Teu corpo tá bem leve. Como é que você não vai conseguir andar? Então você vai ter que fazer mais um treinamento, voltar a fazer um monte de trabalho, pelo menos mais 6 meses, para você voltar a ter uma vida parcialmente terrestre. Então, por aí você vai ver a dificuldade que é tudo isso aí. Exatamente. Com certeza, né? Isso ninguém fala, né? Não, isso ninguém fala. Por isso trouxemos você aqui para falar isso pra gente hoje. Para você que ouviu, a gente tá ouvindo a gente até agora, né? Trouxemos o Dirceu Klima, que além de ser químico, né? Ele é ufólogo e passou vários conhecimentos para vocês aqui. Antes da gente terminar, continuar mais um pouquinho, só queria falar para você, curta, comente e compartilha, tá, o nosso programa aí. Quanto mais você compartilha, o YouTube considera que tem relevância e vai passar para mais pessoas, né, Sander? Exatamente. Dirceu, só como diz, confirmando o caso Carvalho aqui, que é um caso que chamou atenção não só, acho que em Ponta Grossa, mas eu fiquei impressionado do nome Ponta Grossa ter citado em vários podcasts grandes através do Edson Boaventura, né? Em relação ao caso Carvalho, teve mais alguma atualização, não? Sim, com certeza. O caso Carvalho é assim, ele tem várias direções de estudo, né? A parte física dele, a parte que a gente fez o básico do trabalho, está encerrado. Lá nós estamos trabalhando a parte da hipnose, nós estamos trabalhando a parte da hereditariedade e nós estamos trabalhando também a parte espiritual do caso. São 3 casos, né? São 3 estudos. Esses 3 estudos, eles são demorados. Eles não são assim da noite para o dia que eles vão se resolver. Então isso aí vai levar anos para a gente poder chegar a um resultado. Por quê? Porque não é simplesmente, nós não queremos um resultado, nós queremos uma explicação, certo? E para você ter uma explicação, você tem que trabalhar com N resultados, né? Então esses resultados, isso vai ser um trabalho mais de experiência para a gente do que para o público, né? Então isso é um trabalho que é bem complexo, né? Então, e a gente está sempre aí atualizando os dados aí no canal da academia, que eu tenho um canal no YouTube, falar. Né? Querendo falar como que encontra o Dirceu. Você tem um canal no YouTube onde você dá várias explicações, não só do caso Carvalho, mas também de outros casos, né? Sim, você procura lá como Academia de Estudos Exológicos, né? E lá tem várias lives. Eu deixo o link na descrição lá. Sim. Toda semana aí a gente está fazendo aí lives, a gente tem vários vídeos, inclusive tem vídeos do Jefferson, onde ele explica várias coisas. Tem ainda alguns vídeos que ainda são informações que ainda não foram para o ar, né, onde ele fala sobre alguns envolvimentos de alguns líderes políticos com extraterrestres, né? Tem muito que falar disso, né? Ele deixou isso gravado antes do falecimento dele. Ele deixou muita história, na verdade, né? Então o conhecimento que ele nos deixou foi extremamente grande, né? E assim, o Jefferson deixou uma história bastante interessante para mim e que, querendo ou não, eu não entendo ainda o que de fato aconteceu, né? Mas o Jefferson, ele parece estar tentando se comunicar de alguma forma, né? O dia do falecimento dele, né, que foi dia 19 de agosto de 2022, ele faleceu na cidade de Maringá. Em sonho, ele se apresentou para mim naquela noite e ele apresentou-se dentro da minha casa, me agradecendo por tudo que eu tinha feito por ele. E aí ele falou que era para eu procurar um nome de uma pessoa, mas ele só deu o primeiro nome, né? Então, eu ainda não encontrei essa pessoa. Tá? Não encontrei essa pessoa. Já faz 2 anos, vai fazer 3 anos, 2 anos e meio que ele faleceu. Nesse período, a gente teve algumas experiências onde um amigo meu, através da sua filha de 5 anos, ela trouxe uma mensagem que ela ouviu ele falando no ouvido dela. E ele gravou essa mensagem, né, que falava justamente sobre a sua partida, porque ele precisava ir embora. E aí alguns fatos foram acontecendo na minha vida, né, algumas descobertas novas. Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheci aqui na região dos Campos Gerais,
onde eu estava almoçando em um determinado local, e eu saí, tinham me falado sobre essa pessoa. E essa pessoa apareceu. E em um determinado momento, essa pessoa, olhando para mim, ela se descuidou e ela colocou o dedo, né, aqui dentro entre o pescoço e o maxilar. O dedo dela simplesmente sumiu. Ou seja, de que forma isso aconteceu? Na hora, eu lembrei de um sonho que eu tive, onde me passaram uma certa informação, olhar nos olhos, e eu vi nos olhos daquela pessoa quem ela era. Ela não é uma pessoa humana normal, certo? Essa pessoa já conversou várias vezes comigo, já passou várias informações para mim. Não sei se ela sabe que eu sei sobre ela ou não, né? Mas beleza, esse é um caso. E a partir daí, o Jefferson começou a se comunicar de algumas formas. Por exemplo, teve uma forma que ele pediu uma reunião através de um médium para que ele conversasse com a gente. E é uma conversa de 3 horas que a gente teve, onde ele falou muitas coisas que eu até hoje não sei se eu confio ou não confio, desconfiando, sei lá, não sei te dizer. E mais 2 sonhos que eu tive, onde um sonho deles aconteceu aqui a cidade de Ponta Grossa é uma cidade interessante, onde ele se manifestou dentro de uma igreja de Ponta Grossa, onde ele pediu para que eu levasse ele num local, e eu levei ele dentro dessa igreja, e dessa igreja eu falei para ele assim, agora eu vou deixar você aqui, eu vou ir ali para trás. Só que quando eu virei para supostamente ir para trás, eu dei de cara com um altar. E nessa igreja, na frente, estava saindo um rabino. Não entendi até hoje exatamente o fato desse sonho, né? E recentemente ele novamente se apresentou em outro sonho, onde esse sonho eu não lembro, mas nos 2 sonhos ele estava em uma cadeira de rodas. Nossa. Então, de alguma forma, o Jefferson está tentando se comunicar com a gente. Então, eu mais ou menos estou entendendo o porquê. Então, daqui a uns dias eu vou estar colocando esses materiais dele no canal da academia, que são novidades para todo mundo, porque ninguém sabe desse material ainda, só eu. Você tem um dia pra gente... Oi? Você tem um dia para... Já está marcado esse dia? Não tem um dia marcado ainda. Fiquem ligados. Vai ser no canal da academia. Eu tenho os áudios dele gravados. Que da hora. Áudios gravados. Áudios gravados. E ele gravou de livre e espontânea vontade. Puxa, marca a gente lá, que eu tô curioso para saber. Vai ser na hora que for para... Então acompanhe aí, Academia de Estudos Exológicos. Lá tem uma reportagem sobre... semana passada a gente fez uma live com especialistas falando sobre os OVNIs aqui de Ponta Grossa, falamos sobre os OVNIs de Nova Jersey. Eu acompanhei um pouquinho, mas eu estava no trabalho. Falamos um monte de coisas aí sobre essas questões aí. Então lá no canal tem lá, beleza? E me diz uma coisa, antes de acabar, como é que a pessoa chega até esse livro? Então esse livro aí é diretamente com o Edson Boaventura, né? Ele que vende diretamente esse livro. Tá. Eu não ganho nada do livro, meu trabalho só está exposto ali. Eu uso o livro também para demonstrar aí que, de certa forma, o reconhecimento da nossa pesquisa ali. Tem o casal, ó. Interessante que tem o casal que falou que viu, né, pela primeira vez ali o ET de Varginha. Estava no restaurante, numa festa, no restaurante de um zoológico lá da cidade de Varginha. E a mulher acabou avistando, né, um ser lá para o lado de fora. Ela foi fumar e daí ela chamou seu marido secretamente para ele ver e foram embora. Então, esse livro aí é um documentário, na verdade. O que tem de documentos nesse livro aí não está escrito, gente. ETs de Varginha, montando o quebra-cabeça. Só entrar em contato com o Edson Boaventura e você consegue uma cópia. Eu vou fazer o seguinte, eu deixo o contato dele aí para vocês colocar na descrição do... Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? E daí vocês conseguem o livro ETs de Varginha. Montando o quebra-cabeça. Lembrando que esse aqui é o volume 1, o volume 2 está para sair também, e ele vai ter mais informações, inclusive, de Ponta Grossa. Uma outra pergunta para finalizar, Dirceu. Você tem tanto caso também, não só aqui em Ponta Grossa, na região? Não tem interesse em montar um livro de tudo isso? O problema é o tempo, né? Bom, na verdade é assim, eu tô terminando o curso de ufologia científica, né?
O Brasil, na verdade, saiu na frente. O Brasil reconheceu o ufólogo como profissão. Eu tive a felicidade de fazer parte do grupo de estudo, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Eu fui indicado juntamente com mais 9 pesquisadores do Brasil, pesquisadores ufólogos do Brasil, onde a gente conversou sobre as diretrizes, sobre as responsabilidades, sobre a formação, porque também a gente não quer sensacionalismo, Então, o que a gente precisa? A gente precisa de pessoas sérias, pessoas que realmente busquem entender e falam a verdade, porque o que acontece hoje? Hoje as pessoas querem sensacionalismo. Eu quero views. Isso, exatamente. O views é importante, é super importante. Lógico, curtida é muito importante. Aproveita aí, já curte o vídeo aí. Se você não curtiu o vídeo, se inscreve no canal aí também. Aproveita isso aí. Compartilha com seus amigos. Tá? Mas isso é importante para nós? Sim. Mas o mais importante é a informação correta. Exatamente. Certo? Se você tiver a informação correta, quando você falar alguma coisa, você vai ser reconhecido. Aí eu percebo que quando você fala, você tem um certo cuidado nas palavras. Sim, porque a gente tem que ter, na verdade. Tem que ter. A gente não pode sair falando qualquer coisa assim, porque a palavra ele é como um saco de pena ao vento. Dificilmente você vai recuperar, ou pior, como uma pedra lançada contra alguém. Tá? Você lançou, mas recuperar essa pedra você não consegue. Isso é forte. Certo? Então a palavra é a mesma coisa. Então a gente precisa ter bastante cuidado naquilo que a gente fala, e falar a verdade sempre, Se você tem certeza, fala que tem certeza. Se você não tem certeza, deixe claro que você não tem certeza. Exatamente. Acho que durante esse podcast, em muitos momentos eu falei assim, eu acho que pode ser isso, mas eu não tenho certeza, muitas vezes eu falei isso aí, Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está aqui para pesquisar. Então eu estou finalizando o curso de ufologia científica, estou acompanhando esse caso, o caso Kate, que vai ser um artigo científico, vai ser apresentado como um artigo científico, provavelmente vai estar na revista Cosmovni em julho. Então vai depender aí do andamento vai depender de muitos fatores aí que envolvem aí a questão da revista, Uma delas, por exemplo, é a quantidade de material disponível para poder incorporar a revista. Talvez já tenha o necessário. Daí fica para o próximo. Porém, existe um certo interesse nessa publicação. Mas vai ter o artigo científico, nesse caso aí, Então eu tenho aqui o caso Carvalho, que daria pelo menos 3 livros. Eu tenho a história do Jefferson, que é uma história muito linda, Você compartilhou um pouco aqui com a gente, o que eu pretendo fazer é contar a vida dele, contar a história de vida dele, a biografia dele, desde os primeiros passos, quando ele teve o primeiro contato lá em Porto Alegre, onde ele tinha acho que 7 anos, se não me engano, onde ele foi levado por uma parede do quarto dele para um planeta. Então ele conta toda essa história, depois ele volta, E quando ele volta, por incrível que pareça, as marcas dos pés dele estão saindo da parede e vêm para a cama, e o pé dele está sujo com solo desconhecido, diferente do solo que ele tinha na casa dele. Então aí já começa a história do Jefferson. Depois tem todo o desenrolar onde ele trabalhou aqui no Brasil, onde ele trabalhou no Pentágono, na NASA, e por último, porque ele chegou na Área 51. Por que ele ficou na Área 51? Quais foram os crimes atribuídos a ele para que ele fosse na Área 51? Então isso é uma coisa bastante interessante. É um livro excelente. E depois nós temos a história quando ele voltou para o Brasil, sobre toda a sua trajetória, de saída a trajetória que aconteceu da saída dele de Porto Alegre até Laguna, e de Laguna para Maringá até o falecimento, certo? Então aí é um spoiler que pouca gente sabe que eu tenho toda uma investigação de todas as pessoas envolvidas durante todo esse processo. São várias pessoas envolvidas e talvez a gente tenha livrado ele de uma coisa pior. Tá certo, Sabe, com um spoilerzinho aqui. Obrigado, meu amigo.
Obrigadão mesmo, participar com a Dirceu, gente aí. Sem palavras mesmo, me diz uma próxima vez, porque você vê que eu já estou convidando de novo. Numa próxima vez, eu podia trazer mais informações, né? Principalmente sobre, eu falo assim, o nosso caso Carvalho, né? Sim. E muito obrigado mesmo. Os microfones aqui sempre vai estar aberto para o programa, a hora que se tiver mais alguma coisa para falar. Sem palavras mesmo, tá? Surgiu mais alguma uma aparição, outra nova aparição, manda mensagem pra gente, a gente traz você aqui pra falar, né, Eli? Isso. Beleza. Quer mandar um abraço, um tchau, um alô pro pessoal aí? Eu quero agradecer aí a confiança do canal aí, estar trazendo a gente aqui, né? E dando um abraço aí a todos os telespectadores. Convidamos vocês para ir lá acompanhar o nosso trabalho lá também. Com certeza. Certo? Nós temos bastante material lá. Eu acho que eu tô beirando as 1000 vídeos lá no canal já, né? Legal. Então, 3 anos e pouco de canal, né? E nosso objetivo lá é trazer informação. Legal. E tem informação que são realistas, que são confirmadas, né? E também temos os casos lá de curiosidades. Aí, desse caso de curiosidade, é apenas, o nome já diz, curiosidades, né? Tá certo. Aí entra a questão de não ter certeza dos fatos que aconteceram, mas é a curiosidade e cada um tira as suas explicações. E manda no link do nosso podcast pro Edson Boaventura lá. Com certeza. Um abraço aí ao Edson, que sempre está nos apoiando Edson, também. Valeu. Sempre está nos apoiando aí, né? E, inclusive, ele veio fazer o nosso congresso. Cara, aí, né? eu fiquei, aliás, aproveitando, vamos lançar o terceiro congresso aqui no canal? Seria ótimo, né? Então, lançando o terceiro congresso de ufologia Campos Gerais. Olha a novidade. O primeiro congresso foi online, o segundo congresso foi ano passado, aqui na UEPG. Na UEPG foi pertinho aqui, né? Não é tão longe daqui. Sander, né? A gente não estava lá, Sander. E convidando vocês para fazer, de repente, até fazer a cobertura do congresso. Opa, e vamos lançando aqui, aproveitando o teu canal, para lançar o terceiro congresso de ufologia dos Campos Gerais, aqui em Ponta Grossa. Ainda não temos data, mas já fiquem aí pensando aí na participação. Nós tivemos, no último congresso aí, nós tivemos 70 pessoas participando. Que bom. Certo? Que 70 bom. Pessoas, considerando um congresso de alto nível, com nomes bastante relevantes, né? No Brasil, quando é um congresso ótimo, é em torno de 30, 40 pessoas. Nós tivemos 70. Que bacana. Isso foi um sucesso, foi muito boa a participação do público, né? Não temos local, nós já estamos pensando num local, estamos sendo bastante audaciosos no novo local que a gente pretende fazer, e nós estamos almejando aí um local para 600 pessoas. Que bom. Bacana. Né? Se tudo der certo, então você já sabe aonde cabe 600 pessoas em Ponta Grossa. Né? Então nós vamos buscar esse local e vamos tentar ver se a gente consegue. Legal. Bacana. Eu queria agradecer você que acompanhou a gente até agora e não poderia deixar de acabar o programa que o YouTube me notificou a gente aqui. Nós fechamos os últimos 28 dias com 270 inscritos em nosso canal. Mas a gente só tem a agradecer mesmo, de 100 palavras, o apoio que vocês dão ao canal, a confiança e o respeito. A gente já está formando um público mais fiel, que toda semana estão perguntando e mandando mensagem, quem que vai estar lá, quem que vai... Então, a gente só tem a agradecer, fechamos com mais de 270 pessoas inscritas no canal, apoiando, algumas pessoas mandando superchat lá pra gente. A gente agradece muito de coração e espera contar com vocês aí para mais um próximo podcast, tá bom? Hoje nós não lemos os comentários do vídeo passado, por causa que a gente estava com um convidado aqui, o Dirceu. Muito especial. No próximo a gente vai ler os comentários do vídeo passado, que foi sobre a lenda da Caipora, e também leremos aí todos os comentários que vocês fizerem aqui hoje no vídeo do Dirceu. Deixa eu agradecer a Samidanha, lá falou de novo lá do superchat lá. Brigadão mesmo. Diz, esses valores que a gente recebe ajuda o canal a crescer ainda mais, tá bom? Grande abraço. Na próxima semana estaremos aqui novamente. Dirceu de novo, sem palavras, tá? Sem palavras mesmo, que diz todo esse conhecimento que você passa e passou para nós aqui, né? Esperamos se encontrar de novo. Com certeza. Retorno, diz a falar. O microfone está aberto para mais novidades, principalmente sobre esses casos que chamam muita atenção e mistério, né? Com certeza. Abraço, Ari, valeu.
Até a próxima Falou, semana. rapaziada. Até a semana que vem, beleza? Grande abraço para vocês. Aqui é Sandro Wilson se despedindo. Voltamos na próxima semana com mais um tema aqui no podcast Conectados S.A. Mais mistério para você. Até mais. Tchau, tchau, tchau.